Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Estas palavras estão escritas no Salmo 89, no versículo 52. E especialmente a palavra que se repete no final, ou seja, amém, 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 é o título da minha mensagem, da minha reflexão de hoje. Eu gostaria, inclusive, que neste momento, iniciando este vídeo, você pudesse repetir comigo essas palavras do Salmo 89, versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. O que significa a palavra amém? É uma das poucas palavras que ela é falada em todas as línguas e idiomas da mesma forma. Eu chamaria de uma palavra universal. A exemplo da palavra aleluia. Por exemplo, se você falar amém em japonês, será amém. Em alemão, amém. Em inglês, é amém. E essa palavra hebraica, na língua original das Escrituras, no Velho Testamento, é uma palavra que ela é pronunciada da mesma forma, juntamente com a palavra aleluia, em todas as línguas e idiomas. Na verdade, a palavra amém é aquilo que nós chamamos de um acróstico, ou seja, cada uma destas letras que formam a palavra amém na verdade, a primeira letra, a letra inicial de uma frase em hebraica que significa o meu rei é fiel. Esta frase em hebraica é El Melech Leman. El Melech Leman. Eu aprendi isso ontem quando estava fazendo os últimos retoques desta reflexão, desta mensagem que Deus me concedeu, me inspirou já há algum tempo. Quando estava fazendo, portanto, os retoques desta mensagem, amém, amém, eu fui procurar alguma coisa sobre o significado desta palavra, alguma coisa que já tenha sido gravado, escrito sobre esta palavra, amém, e eu encontrei num canal do YouTube no qual estou inscrito, sou um dos mais de 13 mil inscritos, da professora Carla Damasceno. É uma professora de hebraico que diariamente posta coisas maravilhosas, significado dos nomes hebraicos, das palavras, termos. E ontem eu assisti um vídeo muito pequeno, inclusive, rápido, pela profundidade dele, pela riqueza de ensinamento, um vídeo que foi postado pela professora Carla Damasceno em 2017, que diz isto, que esta palavra amém é um acróstico de uma frase bíblica, El Melech Leman, o meu rei é fiel, para cumprir o que prometeu. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus, então, por esse ensinamento que a professora Carla Damasceno nos passou. Inclusive, indico, se você não é inscrito nesse canal, seja inscrito, é uma grande bênção. Carla Damasceno. Portanto, a palavra amém e essa expressão amém, amém, nós encontramos algumas vezes na palavra de Deus. Salmo 41, versículo 13. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém. Salmo 72, versículos 18 e 19. Lemos: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. E o Salmo 89, versículo 52, que eu usei como base para iniciar essa nossa conversa. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Vamos decorar esta frase e pronunciá-la sempre, Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém.
No Velho Testamento, na Antiga Aliança, o termo amém era uma expressão de fé, de concordância, de esperança e boa expectativa. Por exemplo, concordância, inclusive concordância com uma maldição que havia sido estabelecida. Números capítulo 5, versículo 22, nós lemos que esta água que traz maldição entra em seu corpo, enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá, amém, assim seja. É o que está escrito em Números 5, 22. É uma situação muito séria, né? Estranhíssima, por sinal, que para nós, especialmente nós ocidentais e do século 21, nos parece terrível. Era quando está escrito na lei mosaica, na lei de Moisés, que se um homem tivesse desconfiança de sua mulher, que ela porventura tivesse traído ele, então esse homem deveria levar a sua mulher até o sacerdote, e o sacerdote pegaria um pouco de água e um pouco da areia da terra ali do tabernáculo, colocaria dentro desta água, e o sacerdote diria isso para a mulher, que ela bebesse a água, né? E que esta água que traz maldição entre em seu ventre, enche a sua barriga e impeça de ter filhos, isso se caso a mulher realmente tivesse cometido adultério, traído o marido. E aí a mulher responderia, amém, ou seja, assim seja. Deuteronômio 27, versículo 15, também nos versículos 16 a 26, está escrito, maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá, amém. Que quer dizer, assim seja. Nós concordamos com essa palavra, que assim aconteça, que assim seja. Também concordância com a bênção. 1 Reis 1,36 está escrito, ao que Benaías, filho de Jeoiada, respondeu ao rei, dizendo, amém. Assim o diga também o Senhor, Deus do rei, meu Senhor. Foi quando o rei trouxe uma palavra, né, uma declaração de bênção a esse homem chamado Benaías, ou Benaías melhor, e ele concordando disse, amém, assim seja. Era o amém na Antiga Aliança também é apresentado como uma expressão de louvor. 1 Crônicas 16, 36 nós lemos, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então o amém também era uma expressão de louvor. E era também uma expressão profética, né, de louvor. Em Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 6, lemos, então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, amém, amém. Inclinando-se, adoraram ao Senhor com os seus rostos em terra. No Salmo 41, versículo 13, nós lemos ainda o amém como uma expressão de louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Então eu quero enfatizar que na Antiga Aliança, essa expressão amém significava que assim seja. Eu concordo e desejo que isto aconteça. Eu concordo que isto venha a acontecer. Era uma expressão de concordância, mas que se projetava para um tempo futuro. Ou seja, verdadeiramente, que assim seja, que assim aconteça. Isto que eu concordo, desejo que venha a acontecer. Na verdade, até hoje, a maioria das pessoas, quando dizem amém, num sentido de fé, no sentido religioso, entendem esta expressão como sendo assim seja. E não é errado, na verdade é uma primeira interpretação. Mas agora eu quero compartilhar com você, e dando glórias ao nosso Deus, algo que Deus me permitiu compreender das Escrituras Sagradas. E é o seguinte, que em Cristo Jesus, ou a partir do nascimento de Cristo Jesus,
a partir da nova aliança que Jesus Cristo instituiu, que é aquilo que nós chamamos de o tempo da graça, o tempo do favor de Deus, o tempo da manifestação do amor de Deus sobre as pessoas, ou seja, em Cristo Jesus, na nova aliança, o amém é mais do que assim seja. Em Cristo Jesus, o amém se torna assim é. Assim é. Ou seja, aquilo que antigamente as pessoas diziam que isto aconteça, em Cristo Jesus está escrito, isso já é verdade. Isso já aconteceu. Isto já é realidade. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, está escrito: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. O que quer dizer isto? Que todas as promessas de Deus que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, aquelas promessas, todas elas, de bênçãos maravilhosas, de coisas gloriosas que haveriam de um dia acontecer sobre a vida do povo de Deus, de todo aquele que crê em Deus, que procura obedecer os ensinamentos de Deus, todas essas promessas, na pessoa de Jesus Cristo, essas promessas se cumprem. Elas recebem o sim, ou seja, a afirmação. Essas promessas têm a afirmação e por meio dele, nele, essas promessas também recebem o amém, ou seja, a confirmação. Sim é afirmação e amém é confirmação. Em Cristo, todas as promessas de Deus, elas são reafirmadas e elas são confirmadas, ou seja, elas se cumprem. Em Cristo, o amém, o assim seja, que expressa uma boa expectativa ou maravilhosa esperança, se torna realidade. O amém, que já era bom lá na velha aliança, se torna excelente. O amém, baseado na promessa, se torna amém da promessa cumprida, do sonho concretizado, da expectativa que se torna real. Vamos dizer amém nesse momento? Diga amém. Em Cristo Jesus, amém. Ou seja, aquelas promessas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Eu gosto, por exemplo, vamos citar, por exemplo, algo que todo mundo conhece, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso foi uma promessa. A promessa que está declarado por Davi e registrado na palavra de Deus, portanto está nas Escrituras Sagradas, que significa que aquele que é conduzido por Deus, que se coloca como uma ovelha, dependente de Deus como seu pastor, como seu guardador, como seu cuidador, como o seu protetor, para esta pessoa nada lhe faltará. Onde se cumpre essa promessa? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, todas quantas promessas há de Deus têm o sim, e por meio dele o amém. Ou seja, em Cristo Jesus, nós somos ovelhas de Deus, nos tornamos ovelhas de Deus e, portanto, temos todas as nossas necessidades supridas. Nada nos falta em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Aquilo que era bom como promessa, agora é excelente como realidade em Cristo Jesus. Mas a terceira parte desta mensagem, dessa reflexão, é que em Cristo Jesus o amém passa a ser escrito com A maiúsculo. E eu diria maiúsculo e másculo. Porque o amém em Cristo Jesus se torna uma pessoa, passa a ser um nome próprio. Se torna uma pessoa. Em Cristo Jesus, o amém se torna maiúsculo e másculo. Por isso, Jesus é o amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, está escrito: ao anjo em Laodiceia escreve, assim declara o amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quem é este Amém que escreve esta carta, né? Uma das 7 cartas que foram escritas, estão registradas lá no Apocalipse. O Amém que escreve essa carta, ele também é a testemunha fiel. Quem que é a testemunha fiel? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a testemunha de Deus. Ele foi, na verdade, a testemunha de Jeová. E nós hoje somos testemunhas de Jesus. Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Mas quem veio dar testemunho a respeito do Pai? Aquele que trouxe a imagem do Pai, que revelou o Pai, que pôde dizer para um dos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, aquele que deu testemunha, e um testemunho fiel e verdadeiro, portanto é a testemunha fiel e verdadeira, é Jesus. Jesus, portanto, é a testemunha fiel e verdadeira. E ele é o soberano da criação de Deus. Ou seja, de tudo que Deus criou de maravilhoso, o soberano de tudo, aquele que está sobre tudo, aquele que reina. Essa palavra soberano significa isso. Aquele que reina sobre tudo que Deus criou é Jesus Cristo. E eu estou dizendo isso, a testemunha fiel e verdadeira e o soberano da criação de Deus, definindo essas duas expressões como sendo Jesus Cristo, para dizer que, portanto, Jesus Cristo é o Amém. Ou seja, aquilo que no passado, na velha aliança, na antiga aliança, era que assim seja, em Cristo Jesus se torna assim é. E agora nós vemos que esse Amém se torna a própria pessoa de Jesus. Que coisa maravilhosa. É por isso que lá no passado já se dizia Amém, Amém. É por isso que nós, hoje, quando nós entendendo isto, crendo nas promessas de Deus que se cumprem em Jesus, hoje, quando nós dizemos Amém, Amém, nós estamos dizendo para alguma palavra, para alguma bênção declarada, alguma promessa de Deus que nós recebemos. Assim é, isso já é realidade, em nome de Jesus. Amém, amém, significa isso. Eu quero, dando continuidade a esta palavra, né? E nessa parte dizendo que em Cristo o amém se torna pessoal, o amém se torna vida, o amém se torna real, palpável, visível, provável em todos os sentidos e para quaisquer testes e análises. Ou seja, o amém se torna provável. Jesus Cristo é um ser que existiu. A ciência, a arqueologia, a história e todas as ciências que poderiam ser usadas, todos os ramos da ciência que poderiam ser usadas para se chegar à conclusão se a pessoa, o personagem histórico, Jesus de Nazaré, realmente existiu? Sim, a ciência vai comprovar que Jesus existiu. Portanto, o amém em Jesus Cristo se torna provável em todos os sentidos e para quaisquer testes e análises. Qualquer tipo de teste e qualquer tipo de análise, por mais racional que seja, e pode e deve ser, é provado em Jesus Cristo, e o amém se torna, portanto, algo glorioso. Em quarto sentido, o primeiro sentido é que o amém significa uma boa expectativa que assim seja, na antiga aliança. O segundo ensinamento que nós temos é que em Cristo Jesus, com o nascimento de Jesus Cristo, o amém se torna assim é. Em terceiro sentido, nós entendemos que o amém se torna uma pessoa. Jesus é o amém. Em quarto lugar, em Cristo, o amém que nós declaramos se torna o amém de Deus. Ou seja, quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E entendemos esta palavra que neste momento, neste vídeo, Deus está te permitindo entender, como deu a mim também o entendimento. Portanto, toda a glória ao Senhor, o nosso Deus, pelo seu Santo Espírito. Em Cristo Jesus, quando nós entendemos isto, quando declaramos o amém, o nosso amém se torna o amém de Deus. A nossa boa palavra, ou seja, amém, se transforma na palavra eterna, no verbo de Deus. Em Cristo, este amém que nós falamos
é tão poderoso que quando dizemos amém aqui na terra, nossa palavra ecoa no céu. Ou melhor, na verdade, é o amém do Pai do céu que se reproduz através do nosso coração e da nossa boca. Você conseguiu entender isto? Eu vou repetir. Em Cristo, esse amém, que é tão poderoso, que quando dizemos amém aqui na terra, ou quando dizemos amém aqui na terra, nossa palavra ecoa no céu. Ou melhor, na verdade, é o amém do Pai que se reproduz através do nosso coração e da nossa boca. Que coisa maravilhosa. Onde que eu posso embasar na Bíblia Sagrada essa minha afirmação? Apocalipse capítulo 1, versículos 6 e 7. Está escrito assim: e nos fez reis e sacerdotes. É Jesus Cristo que, com a sua morte, com o seu sangue, nos comprou para Deus e nos fez reis, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Estão percebendo que o nosso amém em Cristo Jesus é a reprodução do amém que é dito lá no céu? Aleluia! Olha o que está escrito. Eu quero passar para a quinta parte desta reflexão, desta mensagem, desse entendimento, dessa iluminação e revelação espiritual, ou seja, desse iluminar do nosso entendimento que o nosso Deus nos dá. Por falar nisso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se através desta palavra, desta reflexão, o teu entendimento está sendo renovado, você está recebendo um novo entendimento, isso te dá capacidade espiritual, poder espiritual para transformações na tua vida, em qualquer sentido que seja. O amém, em quinto lugar, amém e aleluia, são as duas palavras pronunciadas na língua dos homens e dos anjos. O apóstolo Paulo, escrevendo aquele maravilhoso capítulo do amor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, logo no começo ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, ou nada eu seria. Ok, língua dos homens e língua dos anjos. Tem havido assim muita confusão, não é? Sobre essa questão da língua dos anjos, melhor. Porque a língua dos homens todos nós entendemos do que se trata. Mas língua dos anjos, eu me lembro que desde quando criança, ouvia muitas pessoas dizerem assim, que aquelas pessoas, né, os filhos de Deus, que pelo batismo do Espírito Santo passam a falar em outras línguas, essas pessoas diziam, estão falando a língua dos anjos. Mas se nós formos ler a Bíblia e devemos estudá-las com o coração aberto ao ensinamento que o Espírito Santo nos dá, nós vamos ver que não, que o falar em outras línguas é primeiramente falar a língua dos homens. Ou seja, quando lá no dia de Pentecostes em Jerusalém, aquelas 120 pessoas que receberam, né, o Espírito Santo, que foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, elas falavam línguas de algum lugar aqui da terra. Tanto que, por naqueles dias estarem em Jerusalém pessoas vindas de outras nações, eles os ouviam falar das maravilhas de Deus na sua própria língua nativa. Então eles falavam língua humana. Portanto, o que significa isso? A língua dos homens e dos anjos? Logicamente que há uma linguagem espiritual. E não é sobre isto profundamente que eu quero falar nesse momento. Mas eu quero dizer que se há uma palavra, ou pelo menos duas palavras, que em qualquer língua dos homens, né, línguas nativas, línguas e idiomas aqui da terra, elas são faladas da mesma forma, mas que lá no céu, anjos, querubins, serafins, seres celestiais, anciãos, também usam e falaram essas palavras. Essas palavras são amém e aleluia. Nós lemos, por exemplo, no
no livro dos Salmos, capítulo 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém, aleluia. Então aqui está dizendo assim, que todas as nações, olha só que coisa maravilhosa, que o Espírito Santo me desperta para ver aqui nesse momento, enquanto compartilho com você. Que todo o povo, não está dizendo só o povo que recebeu esta palavra, ali em primeiro lugar o povo de Israel, mas que todos os povos, ou todas as nações, ou que toda a humanidade diga amém e aleluia. E realmente, em obediência, né? E mesmo que inconscientemente, mas o nosso Deus é tão soberano sobre tudo, como nos diz no Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nela habitam, que está aí mais um exemplo desse domínio soberano do Senhor sobre tudo e sobre todos. Em todas as nações, as pessoas dizem amém e aleluia, como diz aqui no Salmo 106, versículo 48, que todo o povo diga amém, aleluia. Mas em Apocalipse, capítulo 19, versículo 4, no livro do Apocalipse, nós encontramos escrito: e os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: amém, aleluia. Eu sou levado pelo Espírito Santo nesse momento a dizer isto. Amém, aleluia. Que coisa maravilhosa quando nós dizemos amém, nesse entendimento, em Cristo Jesus, nós estamos falando as línguas dos homens e dos anjos. Em último tópico, aliás, em penúltimo, né? Eu separei 7 tópicos para compartilhar com você nesta breve mensagem da profundidade dela. Para a glória do Senhor eu digo isso. Em sexto lugar, quando Jesus completou a obra de salvação, declarou: está consumado. Isso está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, quando Jesus completou a obra de salvação, declarou: está consumado. Na verdade, a palavra viva, que é Jesus, estava declarando amém. Isso é, estava declarando: está feito. O que era para ser, já é. Aleluia. Amém. Você consegue compreender isto? Olha o poder do amém. Nós lemos nas nossas versões, né? E na verdade é isso que está escrito, que Jesus realmente declarou: está consumado. Está feito. O que significa isso, a palavra? Está consumado, está feito, significa amém. Assim é. Aquilo que era para ser feito, a missão para a qual Jesus Cristo veio para realizar, está consumado, está feito. Amém. Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, nós lemos: disse-me ainda, tudo está feito. É João dizendo, registrando o que Jesus Cristo falou para ele. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nós vemos que o mesmo Senhor Jesus, que entregando o seu Espírito, antes disse amém, ou está consumado, agora se revela lá na visão do Apocalipse, já no céu, na glória, ele se revela dizendo para João: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, eu lhe darei de graça da água da vida. Aleluia, aleluia. É nessa palavra que nós entendemos a expressão que nós encontramos na carta aos Hebreus, dizendo que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. O autor da nossa fé, todos nós entendemos, né? Ou seja, a nossa fé vem dele, ele quem nos faz crer em Deus, ele quem, pela sua palavra, e ele é a própria palavra, traz fé ao nosso espírito, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ele é a palavra de Deus, a fé vem pela palavra, a fé vem através dele. Então, o autor da fé todo mundo entende, mas e o consumador da fé? Normalmente, eu confesso que eu nunca vi ninguém pregar sobre isso,
Porque dá a impressão assim que Jesus Cristo ele nos dá a fé, mas ele depois um dia vai consumir. Não é? Não está dizendo consumidor ou aquele que vai destruir, vai aniquilar, o aniquilador da fé. Está dizendo consumador da fé. Ou seja, a fé que ele traz a nós para nos fazer crer em Deus, crer na promessa da vida eterna, crer nas coisas de Deus, um dia ele mesmo vai fazer com que essa fé, nela nós possamos dizer, está consumado. Aquilo que eu acreditei, aquilo que eu criei durante toda a minha vida, aquilo pelo qual eu vivi crendo, agora se cumpre. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Por isso ele disse na cruz, está consumado, e disse no céu, se revelando a João, está consumado. Ele é o consumador daquilo que ele mesmo nos leva a crer. É ele que cumpre a promessa que ele mesmo nos faz. E em sétimo e último lugar, amém é a última palavra da palavra. É a última palavra da Bíblia e é a última palavra da palavra viva, que é Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, nós lemos, está escrito: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, ou breve venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quem é que está escrevendo isso? João. Mas quem é que está dizendo, certamente logo venho? Jesus. Aquele que testifica essas coisas, ele é a testemunha, ele é o testificador. E ele disse, certamente logo venho. Veja que João teve essa revelação no final do primeiro século. Nós estamos já no século 21 e no final do primeiro século, João recebeu a revelação, que é chamado de Apocalipse, que resultou nesse livro que ele escreveu, que chegou até nós, e já no final do primeiro século, Jesus Cristo dizia, eu estou chegando, brevemente eu chego. Nós vemos que os homens de Deus que viveram no primeiro século, por exemplo, o apóstolo Paulo, eles acreditavam que Jesus viria nos dias dele. Paulo chega ao ponto de dizer que no momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo, quando a trombeta ressoar, os mortos em Cristo ressuscitarão. E Paulo diz, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então Paulo acreditava que ele estaria vivo no arrebatamento da igreja. Os pais da igreja, os grandes homens que fizeram a história da igreja, todos eles que escreveram, afirmavam crer firmemente que Jesus Cristo viria, que o arrebatamento da igreja se daria durante o tempo em que eles estivessem vivos. Se eles lá desde o primeiro século já acreditavam nisso, que dirá nós que estamos vendo todas essas coisas acontecer. Mas voltando à mensagem, especialmente, que o amém é a última palavra da palavra. O que está escrito lá na última frase da Bíblia? Amém. Vem, Senhor Jesus, ou amém, Maranata. O que Jesus declara sobre si mesmo? Apocalipse 22, 13, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O primeiro e o último se cumpre literalmente e plenamente. Literalmente quer dizer, se cumpre assim, realidade. E plenamente se cumpre de forma perfeita. A primeira expressão verbal das Escrituras Sagradas, a primeira letra da palavra, que é a Bíblia Sagrada, é princípio. Está escrito, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, em Gênesis 1:1, nós encontramos como primeira letra da palavra, e a palavra é Jesus, nós encontramos princípio. Olha o que significa no princípio Deus. O princípio eterno, o princípio divino, o princípio criador é o Filho de Deus. Ele mesmo disse, eu sou o princípio. Certo? Então, ele diz, eu sou o princípio, e ele dizia, eu sou o primeiro. Então, o princípio da palavra, a primeira palavra da palavra é Jesus, é o princípio. O princípio eterno, o princípio divino, o princípio criador é o Filho de Deus, é o Verbo. João capítulo 1, versículo 1
em diante, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 14, nos diz que a palavra, que o verbo eterno é Deus, é Jesus melhor. O Deus do princípio, ou o Deus no princípio é Jesus Cristo. Portanto, Jesus é o primeiro, ele é o princípio. Vocês conseguiram entender isso? É uma coisa maravilhosa, é muito profundo esta revelação que Deus está nos dando. Quando ele diz, eu sou o princípio e o fim, e também diz, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo, e essa palavra se cumpre literalmente porque a primeira palavra da Bíblia é princípio, e princípio é Jesus, ele disse, eu sou o princípio. Então, é isso que eu estou mostrando. A última expressão verbal das Escrituras Sagradas, a última palavra da Bíblia, ou a última palavra da palavra, a última palavra escrita da palavra espiritual, da palavra viva, que é Jesus, a última palavra é amém. Vem, Senhor Jesus, amém. Começa a última frase, a última palavra com amém. Portanto, podemos dizer que a última palavra é amém. Esse amém, nós já vimos que é o próprio Jesus. Portanto, Jesus Cristo, como primeiro, ele disse, eu sou o primeiro e o último. Como primeiro, ele é o princípio. E como último, como ele diz, eu sou o primeiro e o último, e como último, ele é o amém. Olha que revelação extraordinária para encerrar aqui a nossa reflexão, nossa mensagem. Sendo Deus no princípio, ele criou. E sendo Deus, sendo o Senhor Jesus, o amém, no fim, já que ele é o primeiro e o último, como o último, né? Como no fim, ele vem. Que coisa maravilhosa. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele no princípio criou, como o próprio princípio de Deus, e como amém, na última palavra, no fim, ele está dizendo amém, Maranata. Amém, vem, vem o Senhor Jesus, eis que logo venho. Eu encerro aqui esta mensagem dizendo amém, amém, aleluia. Que a partir de assistir esse vídeo, você que está em Cristo Jesus, você que confessa Jesus Cristo, que é o verbo eterno, que é o princípio, que é o fim, que é o autor e o consumador da fé, que é aquele que declarou está consumado, tudo está feito. Jesus Cristo, aquele em quem todas as promessas de Deus se tornam realidade, elas são concretizadas. Você que confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, que vive na presença de Deus, você pode, a partir de hoje, entendendo isto para a glória do Senhor Jesus, eu falo, você pode dizer sempre amém. Todas as promessas de Deus já são reais. É por isso que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a firme certeza, é o firme fundamento, é a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, nós podemos ainda não estar vendo alguma coisa que Deus nos promete, mas em Cristo Jesus, essa promessa já é uma realidade. Amém, amém. A partir de hoje, não entenda mais o amém como apenas assim seja. Nós podemos dizer assim seja quando alguém nos prometer alguma coisa, porque nós vamos dizer que realmente aconteça, que essa boa promessa se cumpra. Porque seres humanos, todos nós somos falhos e quantas e quantas e quantas vezes nós não conseguimos cumprir aquilo que prometemos. Mas quando for uma palavra, uma promessa de Deus para você, não diga assim seja, diga amém. Ou seja, pela fé, declare assim é. Eu já tenho a realidade dessa promessa. Amém, amém. Quando nós falarmos amém, amém, nós estamos dizendo assim é, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém, amém.